última aula, nós trabalhamos com os axiomas de incidência. Dando continuidade na aula de hoje, nós iremos trabalhar com os axiomas de ordem e o axioma das paralelas. Só para relembrar o que a gente tinha trabalhado, um sistema axiomático deve ter três condições aí, né? Primeiro, consistência, no sentido de que os axiomas não podem contradizer uns aos outros. Segunda condição, para ser um sistema axiomático, ele deve ser completo, no sentido de que aqueles axiomas são suficientes para provar verdadeiras ou falsas todas as proposições referentes àquela teoria. E C, cada axioma deve ser independente dos demais. Em que sentido? Esses axiomas não podem ser consequência de outros axiomas. Então, começando aí os nossos axiomas de ordem da aula de hoje. Esses axiomas de ordem, só para relembrar um detalhe da última aula, quando a gente falou dos axiomas de incidência, a gente trabalhou com os conceitos de reta, ponto e incidente. Naqueles axiomas, a gente fala reta, você já imagina essa reta vermelha que está aqui no quadro, tá? E a gente imagina uma reta contínua. Mas aqueles axiomas de incidência não me impedem que haja um tipo de reta como esta de baixo aqui, em que haja, digamos assim, pontos faltantes ou buracos na minha reta, tá? Então, aqueles axiomas não dão conta de olhar essa continuidade da reta. E aí, os axiomas de ordem, e depois, na próxima aula, os axiomas de continuidade vão dar conta de olhar essa reta como sendo esse contínuo. Para a gente poder trabalhar esses axiomas de ordem, vamos começar com a seguinte definição. A gente tem, então, um plano de incidência PR, é um plano ordenado de Hilbert, se existe em P uma relação ternária, que a gente vai colocar, entre parênteses lá, ABC, que se lê B entre A e C. Então, sempre que a gente colocar três letras maiúsculas entre parênteses, a gente está falando de uma relação ternária e o ponto, a letra que estiver no meio, se refere ao ponto que está no meio entre os demais. Então, aqui no caso ABC, o B está entre A e C, satisfazendo aí os axiomas que seguem. Então, primeiro axioma diz o seguinte: quaisquer que sejam ABC, então os pontos ABC, e dada uma relação ternária ABC, com B então entre A e C, existe uma reta A, lembrando que quando a gente coloca em letras minúsculas, a gente está se referindo à reta, tá? Então, existe uma reta A, tal que o ponto A pertence à reta A, o ponto B e o ponto C também. Então, imaginemos aqui o ponto A, B, e o ponto C, ok? Se a gente tem uma relação ternária ABC, então eu tenho uma reta, que eu vou chamar de reta A, ok? Que contém esses três pontos aí ABC. Esse é o nosso primeiro axioma. Segundo axioma, quaisquer que sejam ABC e dada a relação ternária ABC, então A é diferente de B, B é diferente de C e C é diferente de A. Então, sempre que a gente falar numa relação ternária entre três pontos, a gente está dizendo que esses três pontos são pontos distintos, que é o caso aqui que foi desenhado, ok? Próximo axioma, terceiro. Quaisquer que sejam A, B e C, e dada uma relação ternária ABC, então há também CBA. Bom, se a gente desenhar a nossa reta A aqui, colocar, essa reta não está tão reta, mas imagine uma reta aí. Ponto A, ponto B e ponto C. Então, eu posso escrever minha relação ternária ABC, de tal forma que o B está entre A e C, ou posso escrever CBA, de tal forma que o B está entre o C e o A. Okay? Então, a gente pode fazer essa anotação também. O axioma 4 fala o seguinte: quaisquer que sejam A e B, se o A é distinto de B, então existe um ponto C, tal que ABC. Então, vamos imaginar aqui. Tem um ponto A, tem um ponto B. Lembra lá do nosso axioma de incidência? Dado dois pontos, eu tenho uma reta. Se eu posso traçar uma reta, perdão, por esses dois pontos. Se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, e esses dois pontos são distintos, ou seja, eles não estão no mesmo lugar, então existe um ponto C aqui fora,
tal que eu possa escrever que o B está entre o A e o C. Da mesma forma, eu posso vir para esse lado aqui, botar um ponto D aqui, ok? E dizer que existe BAD. Tá? Então, dado o meu segmento AB, eu posso ir colocando indefinidamente pontos à minha direita e à minha esquerda. Isso tem uma certa semelhança, uma certa analogia com a reta lá dos números reais. Tá? E aí vocês depois podem olhar a teoria dos números, que esse é um axioma assim, que é bastante semelhante lá quando a gente fala da construção dos números reais. Próximo axioma, número 5. Quaisquer que sejam A, B e C, e dada a relação ternária ABC, então não existe ACB e não existe BAC. Olha só, se eu dei a minha relação ternária como sendo A, B, C, e eu estou dizendo que o B, que está entre o A e o C, não tem como eu escrever ACB, porque aí o C teria que estar entre o A e o B, então, ou seja, o B teria que estar desse lado. E não existe BAC, por quê? Aí o A teria que estar no meio. Então, para o A ficar no meio, teria que ser BA, o C teria que estar desse lado. Tá? Então, uma vez que eu dei ABC, não tem como inverter aí o que está no meio. Eu posso inverter as bordas aqui, né, CAB. Próximo axioma é conhecido como axioma de Pasch, tá? Esse é o último axioma de ordem. E esse axioma, ele é importante quando a gente for trabalhar alguns teoremas relativos a triângulos. O que diz esse axioma? Quaisquer que sejam ABC não colineares. Então, ABC não colineares. Então, vamos botar aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Não colineares não tem uma reta que passa por esses três. E uma reta A, tá? Então, dado 3 pontos não colineares e uma reta A, essa reta A está no plano determinado por ABC. Então, imaginem o meu plano determinado por ABC como o plano aqui do vídeo, ok? Então, a minha reta A, eu não estou pegando uma reta A que, por exemplo, estaria entrando ou saindo por aqui. Eu vou pegar uma reta A que estaria nesse plano, então vou desenhar ela aqui de alguma forma. Então, essa reta A está nesse plano e ela não contém nenhum dos pontos. Então, a minha reta A também não passa nem pelo A, nem pelo B, nem pelo C. Então, eu vou desenhar, por exemplo, uma reta A que passa aqui. Está no plano e não passa por nenhum dos pontos. Se essa reta A passa por um ponto do segmento AB, então vamos imaginar aqui meu segmento AB. Então, essa minha reta A passou por esse ponto aqui, desse segmento AB. Então, essa reta também passa por um ponto de BC ou de AC. Aqui, no caso, a minha reta vai passar por um ponto de AC, mas não passa por um ponto de BC. Por isso, o conectivo lógico OU. Eu poderia desenhar de outra forma, né? Eu poderia colocar aqui o meu ponto A, meu ponto B, meu ponto C, e aí fazer a minha reta passar aqui. Então, ela vai passar por AB e vai cruzar no segmento BC, mas não vai cruzar no segmento AC. Tá? Eu não consigo desenhar uma reta que vai passar aí pelos 3 lados do triângulo. Então, esse aqui é o nosso 6º axioma de ordem. Bom, temos aí 6 axiomas, mais os outros de incidência que a gente viu na última aula. Então, vamos pegar um dos teoremas para a gente poder demonstrar esse teorema utilizando os axiomas. O teorema que a gente vai trabalhar na aula de hoje é esse aqui. Quaisquer que sejam 2 pontos distintos, A e B, existe um ponto C que está entre o A e o B. Então, imagina o ponto A, o ponto B, ok? Então, esse teorema me diz que sempre existe um ponto C que está entre o A e o B. Nota que esse primeiro teorema, ele começa a dar conta da questão da reta ser contínua. Por quê? Se a gente desenhar a nossa reta, vamos tentar desenhar para cá, nossa reta assim, ó, ok? Então, se eu pegar um ponto aqui, eu garanto que tem um ponto no meio. Se eu pegar um ponto aqui, tem que ter um ponto no meio, ok? Então, a gente começa a demonstrar a continuidade da reta. Bom,
Como é que a gente vai fazer isso? Só para tomar um cuidado, um dos teoremas de ordem, um dos axiomas de ordem que a gente acabou de ver, diz que, dados pontos A, B, existe um ponto C aqui fora, tal que A, B, C. Agora a gente está tentando demonstrar que existe um ponto C que está no meio do A e o B. Tá? Como é que a gente vai fazer isso, então? Essa demonstração a gente vai começar. Primeiro, pelo axioma de incidência número 1, dados A e B, como pontos distintos, ok? Há uma reta A que passa por A e B. Então, aqui ficou estranho, mas acho que vocês vão conseguir acompanhar. Dado o meu ponto A e B, vamos esquecer esse C por enquanto, dado o ponto A e B, existe uma reta que passa pelo A aqui. Uma reta que passa pelos dois pontos. Depois, pelo axioma de incidência número 4, existem 3 pontos não colineares. Tá? Então, a gente vai pegar um ponto E que não pertence ao segmento AB. Como é que eu vou desenhar isso, então? Vamos colocar aqui meu ponto A, meu ponto B, existe uma reta que passa aqui, ok? E eu vou pegar um ponto E que está fora dessa reta porque meu axioma de incidência número 4 me diz que existem 3 pontos que são não colineares. Vamos continuar o desenho, então. Pelo axioma de ordem 4, existe um ponto, que a gente vai chamar de D, tal que AED. Então, quando eu pego esse segmento AE, o axioma de ordem número 4 me diz que existe um ponto, vamos colocar aqui assim, um ponto D, que estabelece essa relação ternária AED. Bom, esse ponto D é diferente do ponto B. Por quê? Se o ponto D e o ponto B forem iguais, ou seja, se o ponto D estivesse aqui, esse ponto E estaria pertencendo à minha reta e aí eu não teria 3 pontos não colineares. Então, esse ponto D aqui não é o nosso ponto B. Ok? Vamos lá, então. Vamos colocando aqui de novo o A, B, o A aqui, meu ponto E e meu ponto D aqui. A, B e D não são colineares, tá? Então, a gente tem que A, B e D também não são colineares. Então, se o D não está aqui, o D está fora, né? A, B e D são não colineares. Se fosse colinear, o ponto E vinha parar aqui, né? Então, pelo axioma de ordem número 4, também existe um ponto F tal que DBF. Então, DB, existe um ponto F. Opa! Existe um ponto F aqui. Vamos tentar tracejar mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui. Meu ponto D estava aqui. Ok? Então, existe um ponto F tal que DBF. Voltando aqui no nosso desenho. Então, A, B, A, E, ponto D aqui e um ponto F aqui. Pelo axioma de ordem número 2, temos que A, D e B não pertencem à reta EF. Por que isso? Se o ponto A pertencer à reta, vamos desenhar agora aqui a reta EF. Se o ponto A pertencer a essa reta, então o A vai ser igual ao E. O E teria que vir aqui e a gente sabe que são 3 pontos não colineares. Se B pertencesse a F, a esse segmento aqui, então esses 2 pontos seriam idênticos, que também não é o caso. E se o D, ponto D, pertencesse a essa reta EF, então o ponto D teria que ser igual ao ponto E, o que contradiz aí o nosso axioma número 2. Só para lembrar, o axioma número 2 diz que quaisquer que sejam 3 pontos, e dado uma relação ternária ABC, então A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de A. Então, a gente tinha uma relação ternária AED e a gente tinha uma relação ternária DBF. Então, esses 3 pontos são distintos, esses 3 pontos são distintos. Ok?
Então, vamos fazendo o desenho. Gente, eu estou repetindo toda hora o desenho aqui, porque é importante que vocês vão acompanhando cada um dos passos dessa demonstração, enquanto a gente vai montando os desenhos, tá? Então, vamos colocar aqui o D, o B, o F aqui, e minha reta, opa, vamos botar o F aqui. Minha reta F aqui. Então, a gente tem que vale... Opa, o B ficou fora aqui. Vamos arrumar aqui. O B. Então, vale DBF, ok? Pelo axioma de ordem 5, não existe DFB. Segue, então, que a interseção entre a minha reta EF, sempre que eu escrever EF dessa forma aqui, sem colchetes, a gente está se referindo à reta que passa pelos dois pontos, tanto E quanto F. Então, a reta EF, então essa reta inteira aqui, interseção com o meu segmento BD, então meu BD só daqui a aqui, é vazio. Essa reta aqui não passa pelo segmento BD. A gente tem também que a gente tem essa relação, dada essa relação ternária, AED, essa reta EF aqui, interseção com o meu segmento AD, a gente tem o ponto E. Opa, se eu for tentar apagar aqui agora, já era. Então, essa reta EF, interseção com o meu segmento AD, tem o ponto E. E, finalmente, pelo axioma número 6, o axioma de Pache, se a gente tem um triângulo aqui no caso, né, 3 pontos, A, B, D, que são não colineares, eu tenho uma reta que passa por um dos lados AD. Eu sei que ela não passa pelo lado BD. Então, ela deve passar pelo outro lado, que no caso aqui é o lado AB. Então, a interseção entre EF e o AD, desculpa, AB, vai ter que ter um ponto aqui que a gente vai chamar um ponto C. Então, a gente consegue demonstrar que existe um ponto C entre A e B, utilizando aí boa parte dos axiomas que a gente viu, tanto nessa aula quanto na aula anterior, ok? Então, eu vou pedir que vocês acessem o AVA, acessem a lista de exercícios. Lá tem mais alguns teoremas para vocês demonstrarem. E eu gostaria que vocês demonstrassem esses teoremas usando a mesma lógica que eu acabei de apresentar, ok? E a gente tem, por último, o axioma das paralelas. O que diz o nosso axioma das paralelas? E aqui, no caso, só tem um axioma, tá? Então, seja uma reta A qualquer, então vamos colocar aqui uma reta A qualquer, e um ponto A fora da reta. Vamos pegar um ponto A aqui, fora da reta. Um ponto A fora da reta. Então, no plano determinado pela reta e o ponto, então aqui no caso é o plano do vídeo aqui, há no máximo uma reta que passa pelo ponto A e não corta a minha retazinha. Então, só tem uma reta que vai passar por esse ponto, que eu vou chamar de reta B, passa pelo ponto e em nenhum momento encontra A, tá? Só tem uma aí. E aí a gente vem para a definição de retas paralelas. Qual que é a definição de retas paralelas? Eu vou dizer que uma reta é paralela à reta B, uma reta A qualquer é paralela à reta B, C e somente C, das duas uma. Então, ó, minha reta A ou minha reta B é igual à reta A, então A igual a B, as duas estão em cima, e aí elas são paralelas, ou a interseção entre elas, então entre A e B, é vazio, ou seja, elas não se encontram, não tem nenhum ponto em comum. E nós indicamos A paralela a B por essa notação aqui, ok? Na próxima aula, nós daremos continuidade a mais alguns axiomas da geometria plana. Nos vemos na próxima videoaula, então. Até lá!